Hoje nós vamos ter mais uma palestra com a temática de bases neurais da gratidão e sua relação com a assistencialidade. A Evolucim é a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 29 de julho de 2006, com a sua sede aqui em Foz do Iguaçu. A instituição conscienciocêntrica tem por base o trabalho dos voluntários, composta por profissionais de diversas áreas, através do esclarecimento parapedagógico de diversas localidades no Brasil e fora do Brasil, aliadas à ideia da conscienciologia. Hoje nós estamos com a nossa professora, de agradecer desde já a presença da professora, de ter trazido seu conhecimento, esclarecimentos para nós. A Nazaré Almeida é graduada em Psicologia, especializada em Terapia Cognitivo-Comportamental, doutoranda em Psicologia e revisora da revista Temas em Psicologia. Pesquisadora da Conscienciologia desde 1992, é autora do livro Gratidão, Um Presente Diferente, aqui, e coautora dos livros Terapia Cognitivo-Comportamental em Grupos, das Evidências da Prática e Técnicas em Terapia Cognitivo-Comportamental com Crianças e Adolescentes. Também é bibliotecógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia e autora de 6 artigos. Bem-vinda. Muito obrigada. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pela participação de vocês e agradeço a Evolucim pelo convite. Fico muito honrada porque, como eu sou pesquisadora dos afetos positivos, que a gente chama, né? Gratidão é um dos afetos positivos. Então, como sou pesquisadora, eu tenho bastante gratidão mesmo por poder contribuir com o que eu já aprendi a respeito desses afetos positivos, né? Eu estudo especialmente a gratidão e a compaixão. Então, vou falar um pouquinho disso com vocês hoje e fiquem bem à vontade para perguntarem, para sugerir alguma coisa, criticar. O ideal é que a gente possa fazer dessa fala aqui hoje uma troca com as experiências de vocês e os conhecimentos de vocês. Ok? Então, vou pedir ajuda para vocês passarem, né? Então, em primeiro lugar, eu trouxe uma definição de gratidão veja só, 400 anos antes da era cristã, né? O Antístenes disse que a gratidão é a memória do coração. Então, veja só, naquele período ele não tinha instrumentos para avaliar a gratidão fisiologicamente, né? Muito menos neurobiologicamente, mas ele já sabia que estava relacionada com emoções que carregam as memórias. Então, não é o elemento propriamente intelectual da memória, é o elemento afetuoso, né? Da emoção da memória. Então, a gratidão é a memória do coração, foi a maneira que ele entendeu, como se o coração, comparado com o cérebro, tivesse um armazenamento de memória, e então nele estão as memórias da gratidão. Então, a gratidão é a memória do coração. Pode passar, por favor. Hoje, a definição que nós já temos consensuada a respeito da gratidão, de Damásio Carvalho. O Damásio, vocês já devem ter ouvido falar dele, o neurocientista Antônio Damásio, um neurocientista português que é bastante conhecido, né? Então, ele estudou com Carvalho uma definição que hoje é bastante aceita, que é a experiência mental com estados corporais. Olha que interessante. A gratidão é uma experiência mental. Quando a gente diz experiência mental, nós estamos falando de pensamentos, sensações e emoções. Atualmente, os neurocientistas, eles concordam que é muito difícil distinguir o que é emoção e o que é pensamento e o que é impulso. O Ledoux, que é um neurocientista também bastante reconhecido, escreveu O Cérebro Emocional, Joseph Ledoux. Ele, então, disse que nós teríamos no futuro até vergonha de fazermos essa distinção, pensamento, emoção, impulso, porque no cérebro isso acontece tudo ao mesmo tempo. Então a
gente não pode dizer o pensamento gerou a emoção gerou o pensamento, porque eles acontecem de maneira conjunta. Muito obrigada. Então, eles chegaram então a uma definição que é a experiência mental. Quando a gente diz experiência mental, então eventos mentais são esses elementos: pensamento, emoção e impulso, sensação. Não é porque a sensação está no corpo, né? Especialmente os neurônios sensoriais periféricos. Então, a experiência mental aqui para eles está envolvendo muito mais impulsos, pensamentos e emoções, com estados corporais, que envolvem então sensações. Para não ficar uma coisa muito abstrata, né? Vamos pensar se nós somos gratos pelos nossos pais, porque eles nos educaram e possibilitaram que estivéssemos aqui hoje. Quando a gente tem esse estado de gratidão, então envolve uma emoção, um pensamento, que eu acabei de descrever uma ou duas, três frases relacionadas à gratidão, e um estado corporal de relaxamento. Ai, ainda bem que meus pais... Então é um estado corporal, com estado corporal essa experiência mental. E ela possui, então, a gratidão possui substratos neurais que estão em todos os níveis do sistema nervoso. Significa, todos os níveis do sistema nervoso central e periférico envolvem esses substratos neurais. Essa expressão substratos neurais é que tipo de rede neural, de conexões que estão relacionadas à gratidão. Então, eles encontraram substratos neurais em todos os níveis do sistema nervoso. E com o componente crucial dos mecanismos de regulação da vida. A gratidão está entre os componentes cruciais de mecanismos de regulação da vida. Então, essa experiência mental com estados corporais envolvem amor, compaixão, alegria, raiva e medo. Eles estão, então, são os elementos experienciais nos níveis de emoção, né, que são relacionados com essas experiências mentais. Mais ainda da definição. Na gratidão há uma percepção de um benefício intencionalmente oferecido por alguém e consiste em uma emoção consciente. Isso é bem interessante, gente, porque quando a gente fala de emoções inconscientes, é muito difícil nós mexermos com essas emoções inconscientes. Por exemplo, se eu estou aqui dando essa palestra, né? E eu estou trabalhando com processos cognitivos e emocionais conscientes, porque eu estou formulando frases, eu estou impulsionando minha voz, movimentando meu corpo e modulando a minha emoção para eu ter uma boa transmissão do conhecimento que eu estou querendo fazer. Isso processa-se em níveis conscientes, mas inconscientemente uma série de processos estão acontecendo. Enquanto um processo acontece no cérebro conscientemente, 10.000 outros acontecem inconscientemente. Por exemplo, eu posso pensar assim: ai, acho que eu vou esquecer aquela parte lá na frente do outro slide. Ai, acho que eu não lembro muito bem o que é essa parte aqui. Isso pode ser processado inconscientemente e esse processo fica difícil de eu regular, porque está inconsciente. Se eu ouvir esse pensamento, se eu tomar consciência, eu posso responder a ele. Dizer, por exemplo, não, se eu não entender, tudo bem, eu digo para eles que eu não entendi. Aí eu relaxo. Mas se eu continuo sem perceber o processo inconsciente, é muito difícil regular. O que eu quero dizer com tudo isso? A gratidão envolve processos conscientes. Então é muito fácil e bom de ensinar para as crianças, porque é tudo processo consciente. Aquele exemplo que eu dei. Ainda bem, eu sou bastante grata para os meus pais, porque eles incentivaram muito que eu fosse para a escola. E então aquele incentivo eu me lembro muito bem, que eu sentada na mesa, ele me deu um livro e me deixou escrever o tanto que eu queria. E eu então sou muito grata. Isso tudo é consciente. Envolveu pensamento, emoção, uma atitude, um impulso, né? Ah, então eu quero estudar mais. Um impulso.
Então, é bom de mexer com gratidão porque ela consiste, é um benefício intencionalmente oferecido por alguém e consiste em uma emoção consciente. Ficou claro isso, gente? Eu não acho isso tão claro. Eu precisei estudar bastante essas coisas para eu fazer um avanço, compreender. Então, se eu não explicar bem, por favor, me interrompam, tá? E ela então difere de outras formas de afeto positivo. Olha que interessante, não falei que gratidão é um dos afetos positivos? Difere de outros afetos positivos. Por exemplo, vamos falar de um afeto positivo, a alegria. Nós podemos, através de uma dança ou de uma atividade física prazerosa, promover a alegria nas crianças. Mas é muito diferente a emoção relacionada a todas as emoções relacionadas à alegria, que é uma emoção básica, né? Um afeto positivo, e a gratidão. Ela difere das outras formas. Por quê? Ela motiva a melhora da relação com os benfeitores. Benfeitores, gente, é uma expressão muito utilizada nos estudos de gratidão, porque a gente precisa separar quem foi beneficiado e quem foi o benfeitor da boa ação. Então ficou consensuado que vai ser benfeitor a pessoa que oferece um benefício. E o beneficiário é o beneficiado. Então, benfeitor e beneficiário. Quando eu estiver falando benfeitor e beneficiário, eu estou dizendo que é quem faz a boa ação, o benfeitor, e quem recebe a boa ação, o beneficiário. Então, a gratidão difere dos outros afetos positivos porque ela motiva a melhora da relação entre os benfeitores, procurando o beneficiário ser recíproco e retribuir o benefício. Daqui para frente eu só vou mostrar evidências disso, experiências que foram feitas com crianças, que treinando a gratidão, elas puderam se abrir para a vontade de retribuir a boa ação. Então, suponhamos que você é pai e mãe, a criança recebe então um benefício. Então vamos lá no shopping comprar a sua bicicleta. Vamos te matricular no curso de inglês. A criança pode ir no piloto automático sem perceber a boa ação que ela recebeu. Mas se nós treinarmos, bom, então escreva aí agora, filho, no papel, o quanto que você é grato, pelo que você é grato de fazer o curso de inglês. Porque eu vou conhecer novos colegas, porque lá tem uma professora capacitada, porque eu treino de qualquer jeito, desorganizadamente, e lá eu vou ter uma sistematização da minha educação. Ai, que gostoso, que bom! Ai, muito obrigado, pai. A criança passaria despercebida, talvez, mas esta boa ação, a percepção, né, gente? Olha, melhora a relação, porque a percepção de um benefício passou a ser consciente. Ficou claro isso, gente? A gratidão, ela carece dessa percepção. Quando a gente diz assim, essa pessoa é uma ingrata, talvez ela não teve oportunidade de se conscientizar. Olha, se você não tivesse seus pais que limpassem o bumbum quando você era criança, talvez você estaria doente e morto hoje. Verdade. Então, tudo que ela recebeu de cuidado estava processado inconscientemente. Nós passamos do nível inconsciente para o consciente quando nós treinamos as práticas da gratidão. Só umas dúvidas aqui. Quando você falou de 4 emoções, né? Amor, compaixão, raiva e medo. Amor, tem mais alegria aqui. Sim. Ou seja, isso daí, ela, obviamente, a emoção, você citou essas, mas não citou a gratidão. Né? Ela é elaborada em cima dessas aí? Porque a gratidão, ela não é bem uma emoção. Quando a gente fala afeto positivo, envolve outras coisas além de emoção. Envolve atitude, pensamento.
Veja bem, ela não é propriamente uma emoção. Quando eu digo isso, ai, que bom que papai me colocou no curso de inglês, essa emoção que eu sinto não é gratidão. Eu vivo uma percepção de um benefício, isso é a gratidão. A emoção provavelmente é a alegria junto com amor. Por que raiva e medo? Porque enquanto eu tenho gratidão, pode ser que eu pense, ai, que medo, eu estou me colocando no lugar de crianças, tá, gente? Porque o assunto hoje é criança. Então, os exemplos eu vou procurar dar sobre crianças, né? Ai, nossa, meu pai é tão bom pra mim, que medo dele morrer. Então, é uma emoção também que surge nessa experiência da gratidão. Então, eu não citei, porque não quis ali naquela hora detalhar, mas todas essas são encontradas na experiência de gratidão. Ah, você pode ter raiva na gratidão. Pode, exatamente. Por exemplo, ai, como eu estou assistindo um documentário de crianças carentes na África, passando fome. Então, eu vivo a experiência de gratidão. Nossa, eu não passo por isso. Ainda bem. Muito obrigada, meus pais, meu país, que me oferece educação, saúde. Que raiva daquele governante. Entende? Então, ela começa a desenvolver, a criança começa a desenvolver um discernimento e ela amplia a visão dos relacionamentos que ela possui e do mundo, da vida. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Ficou claro? Então, gente, nas experiências de gratidão foram encontradas essas emoções. As emoções não é um assunto de hoje, mas você perguntou, eu acho que vale a pena esclarecer. As emoções, hoje já é um consenso que existem 5 emoções básicas, as restantes são emoções derivadas ou secundárias. As básicas são amor, alegria e... Básica só essa. Não, a compaixão é derivada também. Eu estava procurando a terceira já passa para as 3 que são desagradáveis de sentir. Não negativa, tá, gente? Positiva e negativa, não. 2 desagradáveis de sentir, que é medo, raiva e tristeza. Medo, raiva e tristeza, elas são desagradáveis, mas elas têm uma função neurobiológica, por isso não são negativas. Por exemplo, depressão, que é acúmulo de tristeza. Ela tem uma função vital de que anunciar para a pessoa que tem coisa errada na vida dela. Hoje a gente não vê emoções mais como negativas. Então elas são desagradáveis de sentir. Nós queremos normalmente nos livrar delas, coisa que também não é legal querer se livrar. E 2 agradáveis de sentir, que é amor e alegria. As restantes são derivadas. Compaixão é uma derivação de amor com alegria, né? Esse estado de sentir compaixão, tá? Então eu vou pra frente, porque tem bastante coisa, mas eu posso ir voltando na medida das luzes, tá, gente? Regulação da vida, porque viram isso que eu falei, gente? Na medida que a criança, então, exercita isso, daqui pra frente eu vou mostrar a rede neural da gratidão, então ela vai ampliando a anatomia e fisiologia. A massa cinzenta da rede neural da gratidão pode ser aumentada. Isso é uma coisa bem interessante da gente notar, porque o treino muda o cérebro. Então, a criança vai se predispondo mais a sentir mais gratidão e sentir mais compaixão e ter comportamentos que nós chamamos de pró-sociais, a favor dos outros e de si mesma também. Bom, aqui é onde eu estava. Eu queria contar um pouquinho da história das pesquisas, né? Como tudo começou a psicologia mudar para a psicologia positiva, para as coisas que não são pura patologia na área de psicologia, né? A história começou assim. Na Revolução da China, as atrocidades do Mao Tse Tung e do Stalin na Rússia fizeram com que isso chegasse a níveis de destruições inconcebíveis, como são, por exemplo, os mosteiros dos monges budistas do Tibete. Então, eles saíram da China e do Tibete com os seus mosteiros, com a sua população dizimada, muitos monges morreram,
e os templos e mosteiros destruídos. Então, naquele período, então, gente, o Dalai Lama pensou assim, bom, nós ficamos aqui enclausurados nos mosteiros e nós conhecemos tanto a compaixão na prática, porque o tipo de budismo tibetano é um tipo de budismo de muita prática, né? Então eles praticam a compaixão de várias maneiras, treinando as crianças na cidade, né? Vide aquela cidade do Butão, né? Que a felicidade interna bruta, né? Uma das mais altas do mundo, né? Porque é ensinado as crianças a treinar isso, né? Então ele pensou assim, não, gente, eu vou me encontrar com os cientistas mais renomados do mundo para perguntar para eles, né? Por que eles estudam só patologia? Então ele foi viajar, né, para essas universidades, né? Esse aqui é o Richard Davidson, muito conhecido na área de neurociência, né? Então ele foi e disse para o Richard Davidson: Richard, eu admiro muito seu trabalho, mas acho que você está muito centrado em estresse, ansiedade e depressão. Você nunca pensou em focar suas pesquisas neurocientíficas na gentileza, na ternura e na compaixão? O Richard Davidson disse que ele teve um choque, porque ele pensou assim, como eu nunca pensei nisso, né? Como eu nunca pensei nisso? Ah, claro, aceite seu convite, né? Mas como um bom materialista, né? Ele ficou muito ressabiado com essa tal de meditação. E essa aqui é também uma pesquisadora que se envolveu, e ela é do Instituto Max Planck, do Laboratório de Neurociências, né? Ela mesma sentada lá praticando compaixão, né? Esse é o Mathieu Ricard, que é também um como é que é a área dele, gente? Ele é biólogo e foi estudar não é no Max Planck, no Instituto Pasteur, e ele estudava, eu esqueci a área da biologia, mas ele então foi estudar as práticas de compaixão, né, no Oriente, e ele então se submeteu aos estudos da ressonância magnética funcional e o cérebro dele foi considerado o cérebro mais feliz do mundo. E aí eu vou explicar para vocês por causa da rede neural que ele desenvolveu com essas práticas de compaixão, não é? E gratidão e compaixão, que são dois afetos positivos relacionados. Então eu só coloquei essas fotos para mostrar assim, os principais pesquisadores hoje. E vocês reconhecem aqui onde eles estão, gente? Fórum Econômico Mundial. Veja só, gente, o Fórum Econômico Mundial hoje está preocupado porque não deu certo o comunismo, não deu certo o capitalismo, não deu certo o socialismo. Até hoje nenhum sistema econômico de governo deu certo para que as pessoas tivessem oportunidades, boas oportunidades. Eu não vou nem polemizar para falar oportunidades equânimes, né, igualitárias, equânimes. Não vou falar disso para polemizar um momento tão difícil que nós estamos vivendo de polos políticos no Brasil, né? Então, para não polemizar isso, eu vou dizer isso. Nenhum sistema econômico conseguiu promover pelo menos equidade, que é boas oportunidades para todas as pessoas. Então o Fórum Mundial, ele convida pessoas da área de neurociência, de psicologia, e o Mathieu Ricard com a Tânia Singer, ela aqui sentada, né? Olha aqui o Richard Davidson sentado, a Tânia Singer e o Mathieu Ricard. Todo ano eles vão no Fórum Econômico Mundial falar por que a compaixão poderia mudar a visão dos capitalistas. Porque a visão do capitalista é essa, né? Eu vou trabalhar, gerar lucro, dinheiro em cima do dinheiro, do trabalho dos outros, e aí eu posso fazer minhas coisas, não é? Às vezes eles usam o discurso de eu vou oferecer empregos, mas o emprego da pessoa vai oferecer qualidade de vida equiparada com a dele, não é? Então é isso que o Fórum Mundial já reconheceu, isso é consenso no Fórum Mundial Econômico, que é um fórum não ideológico, não tem ideologia, é uma tentativa de melhorar o mundo, né? Que tipo de economia poderia ser boa para o mundo?
Então, eles levam todo ano pesquisas sobre gratidão e compaixão. Eu vou parar aqui no histórico, né? Porque eu queria só mostrar para vocês em que nível as pesquisas sobre esses afetos estão hoje no mundo, né? Muito significativo o envolvimento da ciência nesse ramo, né? Então aqui estão eles de novo no Fórum Econômico Mundial, eles na ressonância magnética, né? Tem o resultado, né? Esse é o livro resultado dessas pesquisas, né? Que é o Caring Economics. Olha lá, Tânia Singer, né? Mathieu Ricard. Eu tenho esse livro. O Mathieu Ricard ainda escreveu um livro, A Revolução do Altruísmo, no qual, calhamaço assim, no qual ele mostra uma série de pesquisas, porque ele tem um passado de cientista, né? Ele se formou no Instituto Max Planck. Então ele pegou o afeto positivo da compaixão e foi verificar na história onde aquilo aconteceu, buscou se relacionar com diversos pesquisadores no mundo e encontrar então as evidências científicas da prática da compaixão, levando ao desenvolvimento de comportamento pró-social, que é o que nós desejamos. Eu estou usando a linguagem da ciência convencional, né, gente? Mas o que seria para nós na Conscienciologia comportamento pró-social? Vamos pensar nas expressões, né? Pró-social. Bem simples, tá, gente? Seria um comportamento? Como poderíamos comparar com uma definição que nós usamos? Está próximo do comportamento pró-social, que para nós é muito importante. Cosmoética. Cosmoética, mas a cosmoética em termos de comportamento. Como é que ela termina num comportamento de quê? Pode ser o mesmo que você está falando, de gratidão, né? Gratidão, tá. Mas comportamento de pensar no outro. Isso, pensar no outro, ele tem um nome para nós, né? É a base da Conscienciologia. Assistência. Bem simples, né? Simples assim, assistência. O que para nós almejamos tanto, né? Então, tá aí. Houve uma descoberta interessante, então, nos estudos deles, todos esses pesquisadores, que a gratidão e a compaixão, elas diferem da empatia. Olha que interessante, gente. A empatia é um estado afetivo também, semelhante ao estado afetivo do outro, da pessoa com a qual estamos nos empatizando, desencadeado pela observação ou imaginação de como a pessoa está e uma tomada de consciência de que é o outro que é a fonte do nosso estado afetivo. Então você olha o outro e pensa, que difícil para o outro. E pela minha expressão facial, já demonstra o que eles descobriram na ressonância magnética. O que eles descobriram, gente? Eu vou pular para lá e vou voltar aqui, tá? Vou pular lá e volto, tá? O que eles descobriram lá na ressonância magnética? Não ficou muito bom aqui a imagem, mas dá para eu mostrar o que eu quero com vocês. Aqui está a rede da compaixão e aqui está a rede da empatia. A rede da compaixão está em vermelho, a rede da empatia em azul. O próprio Mathieu Ricard estava lá dentro da ressonância magnética quando a Tânia Singer pediu para ele praticar empatia. Ela falou, olha, entra lá dentro e pratique empatia. Pense nos outros aí, qualquer coisa que você quiser imaginar sobre o sofrimento dos outros. Aí ele entrou, ela apertou o botão, ele entrou, aí daqui a pouco começou a aparecer isso aqui. Lá dentro, ativando essas áreas. Ela, que isso? Isso está muito estranho. O que está acontecendo? Ela apertou o botão e saiu. E perguntou para ele, o que você estava fazendo ali dentro? Ele falou, eu estava praticando a bondade. Aí, não é isso que é a empatia? Ela, era para ser, mas... Me fala, o que você estava pensando? Eu estava pensando assim, tomara que eles saiam rápido dessa situação, tomara, eu torço para que vocês
se livrem dessa situação aí. Ele estava pensando numa situação de alguém sofrendo, né? Ela foi e falou, mas não é isso que aparece no cérebro das pessoas quando elas estão praticando aí. Então ele respondeu, o que você pede para elas pensarem então, quando você está estudando a empatia? Aí ela disse assim, eu peço para eles sofrerem, sentirem o que o outro está sentindo. Aí ele falou, o que mais? Aí ela disse, ué, só isso? Aí ele falou, tá, aí a diferença. Então, deixa eu vou entrar então. Ela falou, então entre aí e pense só isso. Aí ele entrou e começou. Ela pediu para que ele se lembrasse de alguma coisa, de alguma população sofrida, alguma coisa assim. Aí ele foi e começou a pensar. E aí ele conta que eram 10 minutos, né? E ele contou que lá dentro da ressonância ele não via a hora daquilo terminar, de tanto que ele estava sofrendo, mesmo o homem mais feliz do mundo, né? Sofrendo lá dentro da ressonância, né? Aí quando ela apertou o botão, ela falou, pode sair, o que você quer agora? Quer descansar, se levantar? Ou você quer praticar aquela tal da sua bondade? Aí ele falou, ai, me deixa logo praticar a bondade, que eu não aguento mais essa empatia. Aí ele foi praticar bondade, gratidão. E praticando, quando ele praticou lá dentro a empatia, foi observado essa rede. Quando ele praticou a bondade, essa aqui. Agora, o que eu vou dizer para vocês? Essa é a rede neural da dor. Quando nós sentimos empatia, nós sentimos dor. Dor mesmo, às vezes até dor física. Casais sendo pesquisados na ressonância magnética, por exemplo, está lá o marido e aí, por exemplo, é espetado uma agulha nele, né? Aí ele sente a dor. E a mulher lá do lado de fora assistindo. Aí ele, ai! A mulher ativa a mesma rede neural da dor, então é como se ela sentisse dor também. Então a conexão do casal é muito boa para fazer esse tipo de pesquisa, porque eles são muito conectados, né? E então, aí a partir deste dia eles descobriram que é muito diferente, é um afeto positivo, a gratidão, a compaixão, a bondade. Ela ativa outra rede neural diferente da dor. Por isso que médico, professor, estão todos adoecendo, gente, porque eles não sabem mudar. Ai, nossa, essas crianças são muito sofridas. Falta um passo para isso, que é tomar que elas encontrem um caminho, que elas saiam dessa. Ó, mudou até a minha expressão corporal, minha atitude. Você queria perguntar, né? Eu acho que ela criou um viés quando ela fez isso. Porque o que acontece? Eu posso sentir empatia não por sofrimento, mas eu posso sentir empatia pela pessoa que está fazendo uma coisa que eu gosto. Por exemplo, eu sou empático com uma pessoa que pratica o mesmo hobby que eu. Na hora que eu for compartilhar aquilo ali, me traz uma conexão, ou seja, uma aproximação. Sim. E eu duvido que eu vou estar ativando meus centros de dor. Ah, não vai. É porque esse caso aqui, ela está estudando situações de sofrimento mental, né? Então é uma empatia com viés, né? É um tipo de empatia. Empatia relacionada ao sofrimento. E todos esses estudos aqui são para a saúde mental, né? É tipo um inverso da psicopatia, né? Onde o cara não liga porque o outro está sofrendo. Sim. Seria ela tentar ver o revés disso daí. Nós não podemos entrar muito nisso por causa da hora, mas o psicopata ele tem empatia sim. Ah, tem? Ele tem. Eu teria que explicar a rede neural de um psicopata, que tem problemas anatômicos, dependendo do nível do psicopata, né? Ele sente empatia, porque existem vários tipos de empatia, cognitiva, afetiva e comportamental, né? Então, na realidade, ele sabe muito bem o que o outro... Por isso até que um vendedor, que pode ser considerado antissocial, ele fala, compra isso vai salvar a sua vida. Ele está empatizado, ele sabe que você precisa, mas ele não tem afeto, então a empatia afetiva. Mas aí, como é outro assunto, né, a gente vai se estender demais e tem coisas bem importantes para a gente falar. A Flávia de São Paulo está perguntando aqui, ao invés da empatia afetiva, não é melhor a empatia cognitiva? Não é que é melhor, é importante todas elas. Para a gente treinar a empatia, nós precisamos, suponhamos que nós vamos trabalhar com crianças com dificuldades de comportamento sociais, muito agressivas. Aí nós vamos treinar a empatia, nós vamos explicar, olha, esta criança, quando você chuta,
quando você xinga, quando você toma o brinquedo dela, ela também sofre. O sofrimento causa dor até no corpo dela. Veja, eu estou ensinando empatia cognitiva, não é? Aí, para eu ensinar a parte afetiva da empatia, eu preciso ensinar. Agora, tenta sentir no seu corpo e no seu coração, se você estivesse no lugar dela, se alguém te chutasse, roubasse seu brinquedo, brigasse com você, praticasse bullying. Eu não tô nem ligando. Não, fica quietinho, tenta sentir no seu coração. Eu tô treinando a empatia afetiva, tá, Flávia? Então, quando nós treinamos empatia, nós treinamos todos os elementos da empatia. Se eu não respondi, você pode perguntar de novo. Então, aí eles chegaram a uma fórmula, né? Como que termina a bondade? A bondade amorosa, ela, então, é necessário que ela seja composta da bondade, sim, mas a compaixão, então, ela, na compaixão ainda tem sofrimento. Então, para partir para o comportamento de assistência, de bondade, de desejar, de amor, de desejar mesmo que o outro se livre do sofrimento, que ele saia dessa. Então, a parte de sofrimento fica para trás. E a gratidão entra nisso aí. Eu vou mostrar algumas evidências agora da gratidão, evidências científicas que mostraram que o treino da gratidão pode terminar no comportamento pró-social. Esse é um estudo muito famoso, não tem traduzido em português, tá, gente? Um estudo de 2012 que mostrou que mais de 2.000 crianças, realizadas na Suíça, o estudo, né? Mais de 2.000 crianças foram convidadas a imaginar que alguém estava ganhando algo que sempre desejaram. Então, ela está lá imaginando, né? Uma pessoa ganhou algo que ela sempre quis. A bicicleta no final do ano, um passeio, sair para algum lugar, o amigo vem à casa dela. Então, elas foram convidadas a imaginar. Também não posso entrar nesse assunto aqui agora, gente, mas seria tão interessante a gente poder discutir os fundamentos disso. Porque imaginar, você nem precisa levar a criança para a ação, porque imaginar treina o cérebro como se ela estivesse fazendo as coisas, né? Tem uma teoria muito interessante que fundamenta essa proposta, que se chama teoria dos quadros relacionais, que ela diz que o que acontece no cérebro é como se a pessoa estivesse vivendo aquilo na realidade, né? Então, pode fazer as experiências pedindo a criança para fechar os olhos e imaginar. Então, essas 2.000 crianças suíças relataram expressões que se aproximaram do sentimento de conexão com o benfeitor. Então, vocês duas, né? Eu fecho os olhos e imagino que você está fazendo alguma coisa por ela. Eu olho bem para os seus olhos, para você, e começo a imaginar isso, você fazendo bem para ela. Aí, quando eu abro os olhos e olho para você, eu tenho um sentimento de conexão maior por você. E o benefício nem foi para mim, foi para outra pessoa. Então, isso é um treino da gratidão. 2.000 crianças, hein, gente? Outro estudo também, vamos só mostrar aqui os autores, né, para vocês verem que são pesquisadores assim, que repetem os experimentos, né? Esse é um grupo de pesquisas da Suíça, né? Esse já é um grupo bem conhecido que repete as pesquisas em diferentes grupos de crianças. E então a gratidão e os relacionamentos na vida cotidiana. Eles viram que existem 2 preditores da gratidão. A percepção da recepção de um benefício. Então, quer dizer, se a criança está percebendo que ela recebe o benefício e se ela tem uma necessidade, um desejo do beneficiário, se há nela, né, que é o beneficiário, uma necessidade, desejo por aquilo, isso é preditor. O que é preditor, né? Então, quer dizer que a gratidão está por acontecer. Então, sempre que aparece isso, é bem provável que tenha, então, a gratidão. Aí, veja, eu quero treinar a gratidão, por isso a gente tem que ensinar para a pessoa cognitivamente. Olha, se o seu pai não tivesse te levado, talvez dado a mãozinha, te levado para a escola, hoje você não gostaria de livros. Olha, nunca tinha relacionado. Então,
percepção da recepção do benefício. Então é reconhecimento do que a gente faz, né? Isso. E aí você exercitar esse reconhecimento. Isso, exatamente. Daqui a pouco eu vou falar das técnicas justo para isso. Porque talvez naquelas técnicas, nossa, eu não tinha pensado que muito obrigado quem me ofereceu esse passador de slide. Ia passar batido. Eu ia ter um esforço. Passa para mim, por favor. Passa para mim. Então, se eu treinar, nossa, que bom, eu esqueci o meu, alguém me entregou. Então, eu percebi, mas poderia ter sido processado em nível inconsciente, e aí eu tô nem aí, eu não passo de uma obrigação. Vocês entenderam? Então, está relacionado ao reconhecimento. Então, a gente pode ajudar as crianças a perceberem nível cognitivo, tá, Flávia? Que é diferente de você ter empatia ou fazer uma assimilação energética, né? Sim, sim, é bem cognitivo. A percepção é mais bem... mental. Isso, mental. Mental. É interessante para trabalhar com as crianças, porque às vezes a gente não consegue mais fazer esse exercício com elas, né? Esse exercício. Desse reconhecimento. Isso mesmo. Gente, nossa, é uma infinidade de coisas. Imagina você, com filhos principalmente, de mãozinha dadas, aí você tá lá, na faixa de pedestre, esperando o sinal abrir. É o momento de você falar, filho, que legal, né? As pessoas pintam tão direitinho a faixa de pedestre, então a gente sabe que aqui é o nosso lugar de atravessar. A criança está distraída. Nossa, verdade. Quem pinta, mãe? A rede neural da gratidão, que é a mesma da compaixão, não da empatia no sofrimento. Eu entendi muito bem o que você quis dizer. A empatia, quando promove essa empatização, né, com o outro, e que o outro faz uma coisa que eu me sinto bem, ela vai levar diretamente à ativação daquela mesma rede neural, que é do amor materno, da compaixão, da gratidão, é a mesma rede neural. Vou continuar. Então, olha lá, os mesmos autores, naquele estudo ali de trás mesmo, notaram que a gratidão dos beneficiários prevê avaliações positivas dos benfeitores, gente, sobre o relacionamento com os destinatários um mês depois. Então, aquelas crianças, né, que ficaram observando ela, né, se mostrar a foto dela um mês depois, ai, ela é muito legal. Então, a percepção, a avaliação positiva do benfeitor permanece por um mês. Então, significa que não é tão difícil conseguir esse comportamento e essa atitude de gratidão das crianças, porque elas dura muito tempo, um mês, o efeito, né? A gratidão pode ainda ampliar as cognições acerca das relações interpessoais para além do benefício. Por exemplo, filho, hoje a mamãe está cansada, você poderia lavar as vasilhas para mim hoje? A tarefa é minha, a sua é de secar? Você pode fazer tudo? Ah, é sua. Ai, mas a gratidão expande para outras áreas que envolvem o relacionamento interpessoal. Então, melhora o relacionamento interpessoal. Outro estudo, né? Ah lá, o mesmo grupo, né? Nesse estudo, foram observados efeitos motivacionais da gratidão. Processos não emocionais como a modelagem. Por exemplo, eu sendo grata a alguém e a criança só observando, eu fazendo meu pote da gratidão, por exemplo, essa técnica, né, do pote da gratidão, daqui a pouco eu vou mostrar. Eu fazendo meu pote, a criança aprende pelo modelo, isso que a gente chama de modelagem, uma expressão da psicologia comportamental. Então, foram observados efeitos motivacionais em processos de modelagem. E a percepção do vínculo de comportamento. Então, o comportamento vinculado ao treino da motivação para a gratidão. E a ativação de objetivos inconscientes. Por exemplo, não está relacionado com o ato da gratidão, mas inconscientemente a promoção da motivação da gratidão para as outras áreas. Por exemplo, agradecer por, ai que bom que aqui dentro está quentinho. Se eu ativei isso conscientemente, pode ser que inconscientemente essa atitude já estava sendo formada simplesmente pelo treino constante da gratidão. Esses mecanismos
inconscientes dependem então da experiência consciente da emoção. Uma situação aqui relacionada. A admiração não explica o comportamento, pois é esta quem conecta as avaliações com as motivações. Então, sabe-se que a pessoa grata desenvolve uma admiração pelo benfeitor. E essa admiração, ela está relacionada com o desenvolvimento, com a experiência consciente da emoção. Ai, que bom que a pessoa fez isso por mim. Então, o treino completo envolve a emoção e ele tende a desenvolver, então, a admiração pelo benfeitor. Um outro estudo também interessante, esse daqui eu gosto muito, a natureza da emoção. Há na gratidão, então, no desenvolvimento da gratidão, uma tendência a se expandir e integrar a outras, por exemplo, a admiração, que eu acabei de falar, o que a classifica como emoção modal. Por exemplo, a alegria, ela não tem uma relação significativa com o amor. Não significa, porque eu estou alegre, que eu vou sentir amor. Não, se eu for na loja gastar todo o meu cartão de crédito em botas, eu vou ficar alegre. Mas não necessariamente eu vou sentir amor. Talvez eu vou sentir até culpa, outras coisas. Já a gratidão é uma emoção, então, modal, porque ela é essa que integra a outras emoções. Então, é bastante, podemos dizer que ela é bastante frutífera, né? E ela, então, isso tem relação, então, com a teoria da ampliação e construção das emoções. O Fredrickson propôs essa teoria há muito tempo atrás, e aí agora nós estamos comprovando isso com a gratidão. Isso está nesse livro, A Psicologia da Gratidão. Então, chegou aqui no momento da gente falar sobre a neurobiologia da gratidão. Deixa eu ir vendo aqui o tempo, né? Acho que está bom. Então, neurobiologia da gratidão. Como isso é processado no cérebro, né? Nós temos uma cognição moral. Vou até aproveitar aquele assunto lá sobre o antissocial, né? O antissocial, psicopata, né? O antissocial é o nome do transtorno, antigamente chamado de psicopata, comumente considerado psicopata, né? Ele tem dificuldade com uma rede neural, exatamente essa aqui, que é da cognição moral. É uma relação entre o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado anterior e uma conexão com a amígdala que está localizada num sistema chamado sistema límbico, que é da regulação das emoções. Então, nós, né, que estamos, vamos dizer assim, temos um comportamento moral mediano, né? De mediano para bom, considerado bom. Então, por exemplo, eu olho para um morador de rua, passo pelo morador de rua e então eu sinto empatia, eu sofro o sofrimento dele. Nossa, nesse frio, coitado. Então, ao pensar isso, eu ativo esse sistema límbico de sentir tristeza, de sentir compaixão, aquela rede neural da compaixão, né? E então, eu tenho um impulso de ir lá, eu vou dar esse sanduíche, vou levar um cobertor. Eu tenho um impulso para isso. Isso é formado muito por causa dessa rede. E aí, outra rede é acionada, que é do córtex pré-frontal ventromedial, rede não área, né? Quando eu, então, sinto um agradecimento por, que bom, né, que eu tinha um cobertor para dar para ele. Então, veja, moral, recompensa. Me sinto bem. E a teoria da mente envolve esta rede neural também, córtex pré-frontal, dorso medial e emoção básica, que é na ínsula. A ínsula é uma área do cérebro responsável pela consciência corporal, e ela está envolvida nisso justo porque envolve sensações corporais e ela então é responsável por dar este impulso. Deixa eu pegar o meu sanduíche e dar para ele.
Então, eu falei do antissocial porque em algum momento ele tem falha nisso. Por exemplo, vamos pegar o caso de um pedófilo, né? As pessoas falam, o psicopata não tem emoção. Pelo contrário, ele tem muita emoção, ele está tomado de emoção para aquela atitude dele. Isso aqui está ativado, isso não. Porque veja, às vezes também quando você fala assim, ai, tô com tanta pressa, vou deixar as cadeiras desarrumadas e sai da sala, ali no terceiro passo talvez você fala, nossa, mas a fulana que vai chegar aqui depois, ela também está tão ocupada. Então veja, é essa rede que a gente vai, tem uma ativação da emoção, vou sair e deixar, não é? Mas aí imediatamente aqui, ó, córtex pré-frontal medial, aí ele vai e diz assim, não, mas não posso fazer isso. Essa modulação termina num comportamento pró-social, moralmente desejado para as relações sociais. Então, é aí que o antissocial não tem. Então, ele falha essa conexão. Só uma Pode falar. Tá. Acho que é para aquele mesmo. Esse aqui. O do Mathieu. Tá. Aham. Tá ali em cima. Mas não tem nada ali no córtex pré-frontal. Os vermelhinhos apareceram todos para trás e não para frente. Ou eu estou vendo o cérebro ao contrário. De repente pré-frontal para lá e sim. É que aqui, ó, tá vendo? Córtex pré-frontal, medial, que tá um Mzinho. Eu falei que tá ruim a figura, né? Então, sim, é próprio do humano. Tá tudo no pré-frontal. Então, no frontal, né? No frontal. A parte frontal. Pra lá, né? Exatamente. A figura não ficou boa aqui. Aqui dava pra ver o tronco e você faz. Tá. E lógico que é a parte principal, mas o cérebro ele funciona democraticamente, vamos dizer assim, não é só isso. A gente fala as principais áreas, mas ativa para cá, tem projeções aqui, ó. Por exemplo, quando eu falei impulso, o impulso de levar o cobertor, esse impulso é da área motora do cérebro, então não está aqui, vai precisar uma motivação. E aí eu vou lá para fazer tomar a atitude, né? Quando a gente diz rede neural, o cérebro está todo interconectado, mas as principais áreas são essas, né? Então a gratidão nunca é instintiva. A gratidão, você viu? A gratidão é do humano. Quando você fala assim, ai, meu cachorro é grato, meu cachorro é grato por mim. Não é dessa gratidão que a gente está falando. Ela é do humano mesmo. É essa consciência, é a percepção do que foi o benefício recebido. Porque eu poderia não ter o recebido. Viu aquele exemplo que eu dei? A criança assistindo, as crianças na África, né? Nossa, e a mãe dela não leva para a escola? Aí você fala, filho, lá não tem escola. A escola é a quilômetros, não tem. Mas e o carro? A mãe dela não tem carro. Sabe? É tudo aqui, ó, consciência. Não é? Então é bem humano e também primata. Os grandes primatas, eles também têm esse comportamento. Eu vou mostrar daqui a pouco uma situação assim. Os benefícios da gratidão, então, tá, gente? Esses são estudiosos que se dedicaram aos benefícios, né? O que a gratidão traz de bom, né? E eles classificaram, então, a benefícios sociais e individuais. Os benefícios sociais são melhora nas relações interpessoais, visto melhorar a conexão, melhora a empatia e perdão. Olha que interessante, né? Melhora a interação social, a criança fica mais extrovertida e assertiva, mas claro, ela começa a perceber, diminui o egocentrismo, não é? Então, claro que vai melhorar a extroversão e a assertividade. Melhora na comunicação. Isso, gente, não são especulações dos pesquisadores, né? São até a percepção dos outros, né? Exato, exato. Então, melhora porque são comportamentos observados nas pesquisas, tá? E os benefícios individuais são esses. Os indivíduos gratos se mostram mais felizes, energizados e otimistas. Energizados nessas pesquisas de psicologia positiva, né? E de compaixão, é no sentido de mais gás, né? Mais motivação. Então, e certamente para nós podemos considerar energizado mesmo, né?
Mais energia, claro que sim. Então, mais felizes, energizados e otimistas. Eles também encontraram resultados relacionados ao aumento na prestatividade, simpatia e disposição para o perdão. Então, são benefícios individuais. Os benefícios também foram encontrados em transtornos do humor, como depressão e ansiedade. Então, veja, né, gente? Não é um remédio, né? É um comportamento simples. Olha aquele exemplo que eu dei, né? Olha para essa faixa de pedestre, filha. Como eles pintam direitinho, né? Agora eu vou te levar lá no bairro X que tá mal pintado. Ai, ainda bem, né, mãe? Então, que bom que tem gente que faz o serviço direitinho. Então, desperta essa percepção do benefício do benfeitor para mim, né? Em termos de saúde em geral, a gratidão também apareceu nos estudos que os autores pesquisaram, você está digitado errado. Os benefícios se relacionaram à melhora da imunidade. Gente, pensa isso, melhora da imunidade. Como é que se faz essas pesquisas, gente? Avaliando a predisposição para pequenas doenças, mas também pode fazer pesquisa simples de epigenética, do tamanho dos telômeros. É fácil pesquisar esses benefícios na saúde, devido à conexão psico-neuroimunológica do afeto positivo gerado pela gratidão. Existe essa conexão, né? Então, se eu estou bem, sentindo principalmente amor, tá, gente? Não é a alegria, é o amor, porque a alegria é essa, né? É da festa, alguém que está praticando bullying está sentindo alegria? Mais egoísta. Isso, exatamente, não é o amor. O amor envolve sempre isso, o benefício do outro, né? Então, quando a gente está falando aqui de afeto positivo gerado pela gratidão, é principalmente o amor. E foram encontrados melhora em enxaquecas, viroses, doenças respiratórias e dermatológicas relacionadas com a prática da gratidão. Tá, antes de eu falar das técnicas, deixa eu observar sempre o tempo. Ai, que bom que vai dar tempo de tudo. Eu trouxe um vídeo aí pra vocês. Eu vou voltar lá só pra ver se eu tenho uma fotinha dele aqui. Tem. Eu trouxe um vídeo desse psicólogo que se dedicou, gente, olha só, 1991. Ele escreveu esse livro aqui, também tá ruim, mas é sobre o altruísmo também, altruísmo nos humanos. Ele fez pesquisas com crianças. Veja só, não perguntei para vocês e também não sei o público que está assistindo online, né? Qual é a predominância das áreas de vocês, né? Se é da saúde, né? Se é de áreas diferentes. Mas na área da saúde, nós sabemos que nós, por muitas décadas, nós demonizamos o humano. Nós consideramos que as pessoas são más. Liga a televisão que você vai ver como pode. Fulano chegou lá, saqueou a loja, o ser humano é mau, né? Nós temos essa tendência ao enxergar o negativo do humano. O Daniel Bateson, com a observação das crianças que ele pesquisava, ele pensou assim, gente, tem alguma coisa estranha nessas pesquisas e na mídia, que não é o que eu observo nas crianças. E aí ele resolveu se dedicar a pesquisar a bondade nas crianças. Eu queria então mostrar um vídeo, pode ser? Eu deixei já aberto no YouTube. Não tem som, não precisa conexão com som. O vídeo vai passando e eu vou explicando, tá, gente? Se por acaso eu pedir para parar, aí eu vou parando. Mas eu vou explicando então. Ele fez pesquisas com crianças mais velhas, crianças de 10 anos, depois crianças de 7 anos. Depois ele pesquisou crianças de 3 anos. Depois ele queria cada vez demonstrar mais a hipótese dele que as crianças têm uma natureza para a bondade, para o altruísmo. E ele então foi pesquisar, terminou pesquisando bebês. Ele falou assim, não, eu quero acabar com os contra-argumentos de que a criança já foi educada para a bondade, ela tinha pais bondosos, então aos 2 anos ela já foi educada. Então não, eu vou pesquisar bebês. Então por último ele foi e se dedicou a pesquisar os bebês.
e querendo nessa atitude então de demonstrar, já está aberto aí. Bom, então aqui a primeira experiência dele, esse é o pesquisador, não é ele, né, o Daniel Bateson. O pesquisador está indo, pode soltar, ele está indo, tá lá a mãe e a criança, né, aqui ela tem uns 2 anos, 1 ano e 7 meses, ele finge que está indo em direção ao armário, não consegue abrir a porta, né? Olha a criança observando. Ó, é uma criança com um desconhecido. Ela toma a atitude de abrir a porta. Sem relação nenhuma. Não é o pai dela, é um desconhecido. Olha lá, para ele guardar. Esse é um outra pesquisa, né? A câmera mostra um ângulo, o pesquisador está sentado aqui, aí ele deixa o grampo do varal cair e finge que não consegue pegar. Essa é uma criança que nem está andando direito ainda, né, gente? Deve estar com 1 ano. Entrega o grampo para o pesquisador. São várias pesquisas, eu estou mostrando algumas, né? Aqui o pesquisador está sentado aqui, coloca uma pilha, finge que deixa cair. E a criança termina a ação para ele, né? Talvez 1 ano e meio, 2 anos. Ela estuda o comportamento, dá um sorriso e termina o comportamento dele. Ela estuda, vê o que está acontecendo, termina, dá um sorriso. Nessa aqui, ele deixa a colherzinha da xícara cair lá dentro e finge que não consegue tirar. A criança vem e dá a colher. Isso está no YouTube, todo mundo pode olhar lá. Experimentos com altruísmo com crianças e chimpanzés. Ah lá, ele coloca a bolinha e quer pescar. A criança coloca então o objeto para ele pescar do outro lado. Vai para o outro lado, a criança faz um movimento. Lógico que esse experimento aqui, a criança está brincando, né? Então parece que não é um experimento válido porque ela também está aproveitando a experiência, né? Mas os outros ela não é beneficiada. Olha lá, pede para ele continuar, né? Deve ter uns tá pedindo para ele voltar com a lata. Para voltar com a lata, para ele continuar. Aqui tem um outro ângulo, né? Outra câmera, aliás, né? Pede para ele continuar. Isso. Nesse experimento, esse é o famoso que foi feito com chimpanzés também. A moça está na mesa, né, a pesquisadora, e pede para entregar a caneta. Ah, você levou minha caneta. Então a criança está observando tudo, né? E aí ela vai lá brincar. Pode parar só um pouquinho que eu vou explicar. Quando o Daniel Bateson demonstrou que a criança tem uma predisposição para a bondade, aí ele falou assim, gente, essa tendência da psicologia de falar, mas ela está aproveitando também, ela está brincando. Então, ela tem um egocentrismo antes da bondade. Isso, gente, é uma tendência que nós temos. Eu sou psicóloga há 25 anos, eu tinha essa cabeça. Eu ficava atendendo e falando, o que a pessoa tem por trás disso que ela quer? Isso é como se fosse um paradigma que é ensinado, nós somos ensinados assim na faculdade. E é isso que o Daniel Bateson observou diferente e ele quis demonstrar. Então, nessa altura, ele falou, não, eu tenho que mudar meus experimentos, porque eu estou fazendo experimentos onde a criança está lá com a mãe e ela não está interessada em nada. Eu tenho que colocar ela interessada em alguma coisa. Então, ele começou a colocar brinquedos, colocou a criança na piscina de bolinha e fez as mesmas experiências, com o livro lá no armário, querendo pegar uma coisa lá à distância. Aí vocês vão ver o que aconteceu. Olha essa experiência e pode colocar lá pra gente. A criança está brincando, olha lá. E a pesquisadora tentando pegar a caneta. A criança está lá brincando, lá longe. Agora ela está vendo o sofrimento da pesquisadora, largou o brinquedo e entregou a caneta. 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Não é? Então, mais experimentos. De novo, a criança está brincando, né? E aí a pesquisadora tentando alcançar um objeto. A criança para, é o momento da empatia, né?
Aí tem a compaixão e termina na atitude, então, que já é a atitude altruísta. Entrega a caneta para ela. Essa é uma tarefa compartilhada, né? Porque muita gente pensa assim, quando a tarefa é compartilhada, a criança desiste. Existe essa teoria, né, na psicologia. Então, a criança está falando, pega aí, nós vamos terminar a tarefa, né? Aí ele está fazendo que não consegue, que não vai pegar. Aí, terminaram a tarefa. Aqui tem uma gratificação. Para só um pouquinho que eu vou explicar aqui uma situação interessante. Nessa pesquisa, ele estava interessado nos contra-argumentos das pessoas assim. É porque vocês deram uma gratificação depois, porque a mãe está ali, porque vocês deram um brinquedo, deram um bombom, depois que a criança fez a tarefa. É por isso, senão ela não faria. É aquela visão, né? Tem sempre uma maldade atrás da bondade, né? Aí ele foi e colocou gratificação. Ele foi e colocou gratificação nos experimentos, comparando com a criança que não recebeu gratificação. O que vocês acham? Qual criança continuou ajudando? A que recebeu gratificação? Recompensa, né? Melhor expressão é recompensa. A que recebeu recompensa ou a que não recebeu? A que não. A que não recebeu recompensa. Porque parece isso para a criança, né? Saiu do coração dela, né? Saiu dela mesmo a vontade de ajudar. Aí você dá uma recompensa, ela parece que está sendo comprada, parece que não tem valor essa atitude como humana, como consciência, né? Então isso foi muito surpreendente para ele e ele já demonstrou, então vocês pensam que é por causa da recompensa? As que foram recompensadas se predispuseram menos para continuar o comportamento de ajuda, né? Aqui ó, também pode ligar. Essa é uma tarefa compartilhada de um trampolim, né? Então quer dizer, a criança participa sim, ela não vai deixar para o adulto a tarefa, né? Aqui já partiu para chimpanzés. Enquanto o chimpanzé pega lá, olha só que interessante, né, gente? Chimpanzé, ele tem alguns deles 99,7% do cérebro humano. Ele as mesmas tarefas com a criança, né? E ele decidiu pesquisar chimpanzés porque um chimpanzé tem as mesmas habilidades que uma criança até 2 anos. Então ele quis demonstrar que não é que o chimpanzé foi educado, porque o contra-argumento vai dizer a criança teve uma boa mãe, é por isso que ela tem predisposição. Não é da natureza, nós temos uma predisposição para a bondade. Mesmas tarefas, né? Ele brinca um pouco, mas acaba vindo ajudar. Olha só, incrível, né? Incrível, né? Nesse tinha recompensa. Então é isso. O Daniel Bateson tem esse livro, então, chamado Altruísmo nos Humanos, né? Então, o que isso tem a ver com a gente? A partir dos estudos dele, ele falou, bom, por que as pessoas se tornam más, então? O nosso mundo individualista, né, gente? Não tem treino. Os pais, a escola, sempre treinando as crianças para serem a melhor. Se eu for a melhor, gente, tem alguém que é pior. Vocês perceberam o paradigma? É o paradigma de competição. Então, bondade é uma coisa diferente. Gratidão é diferente. Não é uma pessoa melhor que a outra. É todos nós juntos para um benefício comum. E às vezes eu vou ficar com menos benefícios e outra pessoa vai ficar com mais, não é? Então, é isso que o Daniel Bateson e seus colaboradores, então, se propuseram, né? Eu estava lá na frente nas técnicas, né? Então, a partir de agora, gente, eu vou falar das técnicas da gratidão e elas são chamadas de meditação. Aqui não tem nenhuma conotação
mística, tá, gente? O conceito de meditação nessas práticas é simplesmente porque a pessoa vai fechar os olhos, a criança vai fechar os olhos e imaginar as coisas e vai também tomar consciência das coisas. Não, hoje meditação já tem esse consenso, né, que não tem conteúdo místico que envolve isso. Então elas são técnicas que desenvolvem gratidão. A primeira delas, comer grato. Um desses livros que eu escrevi em colaboração com a autoria, né? Eu escrevi um capítulo que é da gratidão e essas técnicas estão lá. O livro ainda está sendo revisado para impressão, então não está à venda ainda. Ele vai ser da editora Sinopsis. E então, lá desse jeitinho que tá, né? Tem a faixa etária e o que promove especificamente aquela técnica. Essa de comer grato consiste simplesmente em, ao invés de eu falar, nossa, que gostoso, é eu pegar a maçã e lembrar de todos os trabalhadores e pessoas envolvidas naquela maçã. Até a mamãe trazer e colocar na minha mochila para chegar aqui na escola. Alguém pegou caixas pesadas e colocou no mercado. Alguém lavou. Alguém etiquetou, colocou o preço. Alguém rodou quilômetros no caminhão para levar para o mercado. Alguém colheu. Alguém plantou. Olha só, gente, só de falar, já não cresce na gente esta gratidão? Então, consiste simplesmente nisso. Arroz, feijão, alface, carne. Tudo isso teve um trabalho árduo de muitas pessoas envolvidas. Aí a gente já pensa, nossa, muito obrigada por essa comida. No sentido de pensar nas pessoas envolvidas. Esse é o comer grato. E esse não é o tipo que fecha os olhos, né? O caminhar grato também é muito ativador da emoção de amor. Porque o caminhar grato é o seguinte... Eu caminho grato pelos milhões de processos cerebrais envolvidos no movimento do meu corpo e das minhas pernas, que é capaz de me movimentar na ida. Na volta, a gente diz para a criança, agora eu vou caminhar por todas as pessoas que não podem caminhar. Aí, viu, promove a volta com a empatia ao sofrimento de quem não pode caminhar. Então, vou caminhar por elas. Então, você viu, gente, uma criança que pratica isso, qual que é a predisposição para praticar bullying? Perceberam? Então, eu vou começar a sentir o meu corpo, os milhões de processos caminhando devagar e sentindo os processos cerebrais que envolvem este movimento complexo de cada passo que eu dou. Nossa, como o corpo humano é inteligente. Nossa, obrigada, natureza, por fazer esse corpo. Às vezes, né, gente, eu vou treinar um paciente religioso, vou falar na linguagem dele, né, aí eu falo. A quem você agradece? A Deus. Deixa a pessoa agradecer. O importante é ela agradecer. A natureza, se a pessoa não for religiosa, né? E se puder ser uma comunidade conscienciológica, obrigada aos meus pais, a todos os envolvidos no meu nascimento, na minha ressoma, ao grupo Karma. Dá para expandir ainda muito mais, dependendo do público que você for trabalhar, né? Caminhar grato a partir de 5 anos ou adolescentes, porque adolescentes se envolvem bastante nesse caminhar grato. Se for, por exemplo, uma trilha, você pode envolver ainda os ambientes. Olha que bom que hoje o sol está quentinho. Eu tenho uma paciente que ela contou assim no consultório, eu fiquei bastante agradecida com a experiência dela. Ela contou que com o treino, um dia ela abriu a porta e aí ela olhou, o tempo estava chuvoso. Aí ela falou assim, nossa, que bom que não está chovendo. E aí a mãe dela, que estava no fundo, assim, disse, nossa, mas está feio o tempo, né? E aí ela percebeu isso com o comentário da mãe, né? Gente, isso que é felicidade, eu quero isso, então. Eu quero isso. Que bom, aquele tempo feio, mas ela falou, que bom que não está chovendo. Aqui é o ângulo que ela começou a treinar de ver as coisas, né? Então isso promove uma mudança nas atitudes da pessoa que treina.
Gratidão pelo próprio corpo. Aqui, esse eu já estava fazendo na caminhada, né? Simplesmente eu posso sentar aqui e sentir meu coração batendo. Obrigada, coração, por você estar batendo. As crianças adoram isso. Coloca a mão no coração, sinta os batimentos. Sabia que seu coração trabalha todo o tempo e ele não dorme? As crianças adoram fazer esse exercício. Então agora agradeça ao coração. Agora coloque a mão na barriga. Tem um órgão aí chamado intestino. Ele trabalha duro, dia e noite para você. É mesmo. Quando eu estou dormindo também, as crianças pequenas participam bastante assim, sim, dia e noite. Quando você vai ao banheiro fazer cocô, ele já trabalhou dias a fio até chegar no seu cocô. Então, a gratidão pelo corpo. Adolescentes gostam muito desse aqui, crianças também, mas adolescentes também. Ter em casa um pote da gratidão. Essa técnica foi inspirada nesse livro. Essa é uma jornalista, esqueci o nome dela, mas é o sobrenome Chagas, né? Lá no final tem as referências bibliográficas e aí dá pra gente verificar o nome dela, né? Então, ela tem um livrinho simples, né? E eu me inspirei nas técnicas que ela faz. Como ela é uma jornalista, então ela não fez muitas referências a bases científicas. E também, às vezes, ela mistura um pouco, assim, de religião, né? Então, eu me inspirei, né? E ajuntei com o que os autores... Eles fazem técnicas de gratidão naquelas pesquisas, mas são técnicas pouco ensináveis, vamos dizer assim, né? Eles não estavam preocupados com o treino. Como eu queria escrever um livro com técnicas, então eu tive que me inspirar em literaturas diferentes. Uma delas é desse livro. Então, é um livrinho bem fácil. Esse livro já é best-seller, de tanto que as pessoas hoje estão interessadas. Então, o pote da gratidão, apesar de não ter sido proposto por ela, né, ela foi uma das pessoas que descreveram a técnica. Consiste em você ter, por exemplo, em casa, na sala de aula, um pote de vidro, onde você deposita bilhetinhos com coisas pelas quais você é grato e vai enchendo o pote. Nesse dia, um único dia. De vez em quando você percebe que as crianças estão de mau humor, que estão birrentas, você fala, vamos tirar o nosso pote? Ah, não vão. E às vezes ele pode ser acompanhado de alguma coisa interessante, tipo colar um brinquedinho, algum vale, alguma coisa como recompensa. Aí vamos tirar então. Atrás do bilhete tem, por exemplo, uma recompensa. Hoje vamos ao shopping, né? Então vamos. Aí a criança vai treinar a gratidão, mudar a rede neural que ela estava. A gente só fica em casa, que ruim que é chuva, nessas férias não fomos na praia. Vamos tirar nosso pote da gratidão? Então, os relatos das pessoas que praticam isso em casa contam que é uma prática bem interessante. Diário da gratidão. Quem descreveu detalhadamente foi o Martin Seligman, que é um pesquisador da psicologia positiva. Ele sugere então que nós podemos introduzir a prática da gratidão com esse diário, que consiste basicamente em um caderninho no qual a criança, adulto, vai escrever pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato no dia. Hoje, por exemplo, vamos fazer esse exercício aqui agora? Hoje, 3 coisas que aconteceram boas para nós. Estar aqui. E coisas bem simples. Vou dar um exemplo. Tinha um café quentinho na sua casa hoje? Você viu? Nossa, como estava quentinho. Nossa, na hora que eu adocei meu café, eu coloquei um tanto certo de açúcar, não passou nem faltou. Isso é gratidão, entendeu? Então, coisas simples. Aí no outro dia você não repete, porque nós tendemos a agradecer as mesmas coisas. Agradeço pelo meu gatinho. Todos os dias, né? Você pode até agradecer assim. Eu agradeço que hoje meu gatinho correu todo o quintal e fez muita gracinha pra mim. Aí no outro dia, eu agradeço que ele se deitou do meu ladinho e eu senti muito amor. Tá, pode ser o gatinho sempre no seu diário, mas coisas diferentes. Por
porque senão você não treina, vai ficar até entediante esse diário da gratidão, coisas diferentes. As crianças também adoram. Ah, tá aqui o livro, então, nesse livro, eu, junto com essas duas autoras, né? Essa aqui é a minha orientadora do doutorado, Carmen Beatriz Neufeld, e essa aqui é uma outra pesquisadora, colega nossa também, Aline Henrique Reis, e nós então escrevemos esse livro, e nele a principal prática da gratidão era o diário e a carta de agradecimento. A carta de agradecimento era tipo aquela que eu estava explicando aqui, que é: agradeço aos meus pais por eu ter estudado. Hoje a coisa mais importante na minha vida, eu estou falando de mim, né? A coisa mais importante que eu faço hoje é estudar, que eu mais gosto. E então agradeço. Quem me ajudou mais foi minha mãe, que me incentivou, que falou, que me ajudou, que me levou. Então tudo isso nessa carta não tem jeito de você ficar em outra rede neural que não seja do amor, da compaixão. Essa rede neural, gente, eu esqueci de falar também, ela surgiu com os mamíferos. Por quê? Porque os filhotes necessitavam dos pais, com os mamíferos, né? Para amamentar, para proteger, para cuidar. Os répteis não, cada um na sua, né? Então essa rede neural surgiu com eles. E assim que uma mulher engravida ou entra no período de ovulação, ela libera uma série de hormônios, entre eles ocitocina, se ela engravida, prolactina também, que são hormônios para ativar. Então, assim, às vezes você conhece uma mulher muito egocêntrica que se tornou mãe, aí relaxou no amor pelas pessoas, né? Então, justamente por causa desses hormônios ativando essa rede neural. Então, essa é a carta da gratidão. E a prática da gratidão, que é uma meditação, é simplesmente fechar os olhos e procurar sentir tudo pelo qual eu sou grato, que não precisa ser no corpo, tudo pelo qual eu sou grato. É uma prática bem livre de se realizar. Então é isto. Agora, então nos sobrou 20 minutos, né? Então tem uma proposta de uma prática energética, né? E também tem as perguntas. Eu não sei como que tá aí de perguntas, né? Acho que já respondeu da Flávia. Só teve da Flávia. É? Sim. Ah, então tudo bem. Então podemos fazer assim, olha, 20 minutos nós vamos fazer uma prática energética e nela eu vou, justamente ao final dela, nós vamos mobilizar as energias, né? E aí vou encerrar, né? Vou encerrar aqui, tá? Normalmente vocês encerram Isso, nessa prática. Então deixa só agradecer. Isso, né? isso. Tá avisando. Então eu agradeço aos participantes que estão presencialmente, mas online também, me coloco à disposição e eu vou deixar meu contato, se precisarem, né, de material, tirar dúvidas, estou à disposição. Muito obrigada e a gente mantém contato. Nós agradecemos.